Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Eu bolei uma estratégia para eu parar de errar. O que acontecia? Toda vez que eu cometi um erro nas minhas operações, seja por sair do operacional ou sair do gerenciamento, eu ficava com muita raiva. Muita raiva mesmo. Muita raiva mesmo. Então eu bolei uma estratégia para eu parar de errar, que era uma coisa muito simples. O que foi que eu fiz? Toda vez que eu cometia um erro, eu pegava um papel e anotava esse erro que eu cometi. E eu pegava um papel e eu colava na parede onde eu fazia as minhas operações. Todo dia, quando eu sentava na cadeira para fazer as minhas operações, a primeira coisa que eu via eram os erros que eu cometia. E eu lembrava como eu ficava. Então eu falava para mim mesmo: eu não posso cometer o mesmo erro. Mas mesmo assim, acontecia algumas vezes de eu cometer o mesmo erro, mesmo com papel na parede. Eu ficava muito pé da vida, muito chateado. Mas eu fazendo esse procedimento de todos os erros que eu cometia, que me prejudicava, eu anotava no papel, colava na parede e todo dia eu via os erros. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui faz tempo que está guardado, faz mais de um ano que isso aqui está guardado. Eu deixei numa caixa e eu vou mostrar para vocês. Eu nem me lembro muito todos os erros que eu cometi, eu me lembro de alguns. Pronto aqui, ó. Esse erro aqui é. Vou ler aqui para vocês. Viu o rompimento da resistência e entrou e levou Lois e saiu mais uma vez do operacional. Então, o que acontecia? No meu operacional, quando eu avistava aqui um rompimento, não era para eu entrar. E mesmo assim eu entrava e isso me prejudicava. Então, eu anotei no papel, aí eu botava uma fita durex e colava na parede. E toda vez quando eu ia operar, eu lembrava desse erro que eu cometi e esse erro me prejudicou, me deixou no prejuízo. E eu olhava para ele e falava: não vou cometer esse erro mais uma vez. Deixa eu ver aqui, tem muito aqui. Ó, outro aqui, ó. Cuidado para não entrar na operação com o valor errado. Isso aqui é um erro que você comete sem querer. Que, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de eu entrar com R$ 200 numa operação e sem querer eu entrei com 400. Já entrei, ou com um valor menos. Isso aí já aconteceu. Acontece geralmente quando, por exemplo, você está numa operação, acaba lá, tá nos 30 segundos finais, aí você clica lá na nova opção, que é aquele quadradinho amarelo que fica no lado direito, ali na IQ Option, onde você faz as suas entradas. Aí quando abre a outra opção, você tem que alterar o valor. Às vezes acontece de aparecer um valor diferente. Então isso é um erro que eu cometia sem querer, né? Não era de propósito. Mas mesmo assim eu anotava e colava na parede. Outro aqui, ó. Pegue as melhores entradas. Tenha paciência. Se não aparecer as melhores entradas, opere no outro dia. Tenha paciência. Você tem até as 18 horas para operar. Não sei se dá para ver. Tem até 18 horas para operar. Então o que acontecia? Eu não tinha paciência. Eu saía do meu operacional. Quando não aparecia as operações que se encaixassem dentro do meu operacional, eu pegava operações fracas, operações que não estavam dentro do meu operacional, e isso me deixava no prejuízo, me dava loss. Então eu anotei, colei na parede e lembrava desse erro. Outro erro aqui, ó, que eu cometi. Entrada máxima de R$ 220. Atenção, não ultrapasse esse valor de R$ 220, máximo por operação. Então, o que acontecia era o seguinte: eu podia colocar máximo numa operação um valor de R$ 220. Era o que eu colocava por operação, R$ 220 por operação. Só que acontecia de eu colocar R$ 500, de eu colocar R$ 400, de eu colocar R$ 600, fugindo completamente do meu operacional. E isso me deixou no prejuízo. Teve uma vez que meu stop era de R$ 400, meu stop foi para quase R$ 1.000, por conta de não respeitar o valor máximo por operação. Então isso me deixava com muita raiva mesmo. Eu escrevi
e coloquei na parede, e todos os dias eu lia todos os erros que eu cometia para não errar novamente. Aqui, ó. É esse aqui. Resistência, pegar no máximo no terceiro toque. Então o que aconteceu? Eu vi uma resistência lá, aí era o quarto toque, o quinto toque, e eu fazia a minha operação e acabava levando loja. Para quem entende aí de suporte e resistência, sabe que o segundo e o terceiro toque são excelentes para fazer as operações. A partir do quarto toque fica um pouco arriscado, beleza? Então isso são os erros que eu cometia, eu escrevia e colocava aqui, falando novamente. Pronto, outro aqui. 2 win para. 2 win, 1 loss para. 1 win, 2 loss para. 2 loss para. Isso é o gerenciamento. Então o que acontecia? Isso aqui era o gerenciamento que eu seguia logo no início, entendeu? E o que acontecia? Eu quebrava ele. Eu quebrava esse gerenciamento. Então eu anotava ele e colocava na parede para eu seguir essa risca. E isso me ajudou. Isso aqui era coisas grandes que eu colocava. Aqui, ó, para ter sucesso, 80% é gerenciamento e psicológico, 20% é só estratégia. Entendeu? Então o que acontecia? Acontecia muito de eu sair do gerenciamento, já aconteceu, por exemplo, eu estar positivo a semana toda, vários dias, muitos dias só do positivo, sem nenhum loss, só gain, e eu muito feliz, e aconteceu um dia de eu levar um loss normal, eu fui estopado no dia, tranquilo, estou no lucro exorbitante, só que eu não respeitei, não aceitei aquele prejuízo, fui correr atrás, o que foi que aconteceu? Meu prejuízo mais que dobrou. Então, isso aqui é uma pura verdade. 80% é o psicológico, o gerenciamento. 20% é só estratégia. Tudo isso eu deixava colado na parede. E todos os dias que eu fazia as minhas operações, ou quando eu estava esperando, eu ficava sentado e ficava lendo esses erros que eu cometi para eu não cometer novamente. Isso aqui era grande. Coloquei aqui, ó. Disciplina. Tem a disciplina. Aqui, ó. Jamais saia do gerenciamento. Respeite o gerenciamento. Saindo do gerenciamento, eu anotava e colava na parede. Aqui, ó. Na época, seu operacional está sendo a resistência e o Fibonacci, região de 50%, alta taxa de assertividade. Eu colocava isso aqui para poder respeitar o meu o meu operacional, né? Para eu não poder sair do operacional. Cara, era muito papel aqui, ó. Não tenha ganância. Eu era muito ganancioso e isso não estava me fazendo bem. Então, a partir do momento que eu deixei de ter ganância no trader, eu comecei a melhorar. Cadê aqui? Aqui novamente. 2 loss, pare de operar. Bora lá. Tá certo aqui. Esse aqui tá... Aqui, ó, as notícias do mundo, se estiver impactando o mercado, não opere. Isso aqui foi no tempo que começou o coronavírus. Cara, quando começou o coronavírus, o mercado ficou doido, velho. Ficou doido. Não era, nesse tempo aí, não era, era para eu ficar um tempo sem operar. Mesmo assim, eu continuei operando e isso me prejudicou muito. Então, as notícias que estiver impactando o mercado, não opere. Opere semana que vem, no outro dia, mas naquele dia não fique sem operar. Aqui outro. Cuidado em clicar em nova opção. Pense muito bem antes de fazer isso. Quando clicar em nova opção, tem que alterar o valor. Eu falei aqui anteriormente sobre isso, né, que quando a gente quer fazer uma operação no mesmo gráfico, só que a operação naquele gráfico está finalizando ainda, a gente clica na nova opção e geralmente o valor fica alterado. A gente tem que alterar o valor. Se a gente não prestar atenção lá no valor, entra na operação com o valor errado. E aqui eu coloquei, pense muito bem antes de fazer isso. Não é interessante. A operação está dando loss e logo em seguida você vai fazer outra operação no mesmo gráfico. Tem as suas exceções, dá para fazer isso, mas não é interessante. Isso aqui é grande. Olha essa aqui.
Se você não cumprir essas regras, você nunca será consistente. Se você não cumprir essas regras, você nunca será consistente. Então, eu anotei isso aqui, eram muitos erros que eu cometia, e eu olhava assim, se eu não cumprir essas regras, eu nunca vou ser consistente no mercado de opções binárias. A partir do momento que eu comecei a respeitar as regras, a coisa começou a andar para frente. Cara, a estratégia é o que menos importa. É o que menos importa. Um aqui grandão, aqui ó. Quando você fica muito tempo na frente do gráfico e as entradas não aparecem, você está pegando as entradas fracas. Está faltando disciplina. Se as entradas não aparecer, não opere. Aqui, ó, faltava disciplina. Para mim, eu ficava impaciente, ficava pegando as entradas fracas, escrevia e colava na parede. Bora lá. Aqui, ó. Quer ser consistente? Jamais quebre essas regras. Quer ser consistente? Jamais quebre essas regras. Cara, eu colocava muito papel na parede, porque eu tinha que parar de errar. E por incrível que pareça, isso me ajudou. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem não. Tem não. Então é isso, pessoal. Esse aqui, né? Isso aqui eram os erros que eu cometia. Eu fiz essa estratégia para ver se eu parava de cometer esses erros. É uma coisa extremamente simples, mas isso funcionou comigo. Por que isso funcionou comigo? Porque quando eu cometi o erro, vou ser bem sincero aqui para vocês, os meus amigos, inclusive ele assiste esses vídeos, que é o Júnior Eduardo, ele sabe que eu sou meio doidão. Então o que acontece é o seguinte, quando eu cometia esses erros, eu ficava com muita raiva. Ficava muito chateado mesmo. Eu disse, cara, eu mereço levar uma surra, velho. Não é possível isso, eu mereço levar uma surra. Se eu sei que o negócio tá me prejudicando, por que eu continuo errando? Cara, quando eu cometi esses erros, eu ficava muito pé da vida, velho. Eu já cheguei a dar 2 murros na minha cara, jura você. Eu peguei, dei um murro aqui, dei outro murro aqui, no outro dia ficou doendo o meu rosto. Porque eu não aceitava. Cara, eu pensava, como é que pode? Isso aqui é que tá me fazendo, tá me prejudicando, tá me deixando de fazer lucro. Então, eu bolei essa estratégia extremamente simples. Todos os erros que eu cometia, eu anotava aqui no papel e colocava aqui na parede. E isso, uma coisa extremamente simples, me ajudou. E como eu falei, quando eu comecei a ter disciplina, quando eu comecei a respeitar essas regras, ter um bom psicológico, a coisa começou a andar para frente. Então é isso, apenas compartilhando essas estratégias que eu fiz para me ajudar a ter disciplina no day trade, beleza? Valeu, até mais.